E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Jason, sejam bem-vindos ao HistóriaTube. Este que é mais um vídeo sobre livros aqui pra vocês no canal. Dessa vez nós vamos falar sobre a história do pão. Isso mesmo, ontem foi o dia do pão. Nós publicamos inclusive um artigo sobre a história do pão de Pompeia. Eu vou falar e relacionar a história do pão com a história do cotidiano de Roma. Isso mesmo, hoje eu vou dar dica de dois livros, um mais específico, técnico e acadêmico, o outro mais, vamos dizer assim, geral e ao mesmo tempo enciclopédico, mas muito bom e também tem as suas referências científicas, tá? Depois da vinheta a gente conversa mais sobre a história do pão e o cotidiano de Roma através de dois livros. Vamos lá! Bom pessoal, a gente vai falar agora sobre a história do pão e também sobre dois livros relacionados à história de Roma. Mas antes de falar sobre isso, vou pedir a sua inscrição, clica no botão aqui embaixo, escrito inscreva-se. Vai lá, se inscreve no canal, acompanha os nossos vídeos, são 2 vezes por semana. E também dá uma olhada nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, beleza? Vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Nessa semana nós publicamos um artigo sobre a história do pão de Pompeia, desmistificando alguns pontos que eu vou falar nesse vídeo também. Dá uma olhada lá no artigo, tá bem legal. Vou deixar o link para o nosso site aqui na descrição, beleza? Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre dois livros, um mais técnico, científico, acadêmico, do Pedro Paulo Funari, o cotidiano da vida, a vida cotidiana na Roma Antiga, e o outro é o livro sobre o Império ou a Roma Antiga, um livro mais enciclopédico, mais voltado para o público geral, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os dois, mas também vou falar sobre a história do pão. No dia 16 de outubro foi o dia do pão. O pão ele está presente na nossa sociedade, na nossa estrutura social e faz parte da nossa alimentação cotidiana já há alguns séculos, diria milênios, né? Ele começa a surgir já logo nas primeiras civilizações. Ele surge de diversas formas diferentes, claro, mas ele vai surgindo com algumas civilizações, passando pelos fenícios, pelos egípcios, pelos mesopotâmios, né, as suas várias civilizações que viveram por ali, os persas, os gregos, os macedônios, os indianos, os chineses, os japoneses, todos eles acabaram desenvolvendo uma coisa parecida com pão, uma espécie de massa parecida com pão, para ser consumida quase que diariamente ou cotidianamente. Quem vai manter o consumo cotidiano da massa, do pão, são os romanos, né, que usam o pão ali através do trigo fornecido pelos egípcios. Vamos lembrar, os romanos não produziam trigo em massa para manter a sua população alimentada, eles dependiam da importação dos egípcios. Então os egípcios produziam muito trigo, não só em grande quantidade, mas também em boa qualidade, para produzir a farinha que se transformaria no pão. O Estado comprava boa parte dessa farinha, boa parte desse trigo, transformava em farinha para poder depois ser transformado em pão. Existiam inúmeras padarias em diversas regiões de Roma. Roma acabou trazendo essa tradição do pão cotidiano para boa parte da população, seja ela pobre, seja ela rica. Vale lembrar também a expressão pão e circo, muito debatida e muito controversa, desculpa. Inclusive, eu acho um tema muito gostoso, porque eu sou especialista em história antiga medieval estudando gladiadores. E o tema pão e circo, o termo pão e circo é bem defasado em relação à realidade dos gladiadores. Mas quando a gente fala assim, dá para pensar quando foi criado o termo, que os governantes de Roma tinham o pão e o circo como ferramentas para manter o controle populacional, para manter o controle dessa população. Eles tinham ali o divertimento e o alimento, né? E as pessoas consumiam muito pão, com certeza. Existiam fornos públicos para que as pessoas pudessem esquentar as suas massas e até mesmo eram espécies de food truck, vamos dizer assim, ou lanchonetes públicas. E em alguns casos até mesmo para esquentar o marmitex, entre aspas, dos trabalhadores urbanos, tá? E esses fornos muitas vezes esquentavam o pão. Mas vamos começar a falar sobre o livro para a gente entender como que a gente sabe que esse pão está presente ali, não só pelo pão de Herculano ou pão de Pompeia presente no meu artigo, né, que vocês vão ver a imagem lá no artigo, mas também, aliás, vamos lembrar, esse pão está sendo pesquisado e falado na internet desde 2008, mas foi descoberto lá no século XIX, tá? Não é novidade para arqueologia nem para história, tá? É lá do século XIX, mas para muitos curiosos é uma grande novidade, até parece fake news, né? Mas ele existe realmente, tá? Mas todos os detalhes sobre ele eu vou deixar no artigo para vocês. O primeiro livro que eu vou trazer é A Roma Antiga, é um livro enciclopédico que você poderia encontrar alguns anos atrás em banca de jornal, em alguns locais mais acessíveis, vamos dizer assim. Tá? Ele não é um livro que tinha um custo acessível, mas ele era um livro muito fácil de ser encontrado. Hoje em dia, nem tanto, porque é um livro que já está datado, já está antigo, né? Você vai encontrar imagens em sebo, tá? Um livro bem legal, bem interessante, ele tem imagens lindíssimas, belíssimas, vou mostrar algumas para vocês aqui agora, para a gente entender a construção artística e arquitetônica de Roma através desse tipo de material, desse tipo de livro, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora, por exemplo, nós temos aqui
um cavaleiro do Circo Máximo, daqueles corredores dos Circos Máximos, em mosaico. Isso aqui são quadradinhos de um mosaico. Vou aproximar bem para vocês verem, tá vendo? São quadradinhos de um mosaico. Essa imagem é uma imagem aristocrática, claro. Esse livro ele é muito mais focado nessa vida cotidiana, mas muito mais aristocrata. Uma vida cotidiana só para quem tinha mais condições financeiras para bancar, né? Ele não vai falar aqui da história do pão de forma alguma, nem no outro livro, mas eu estou englobando aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar. Vocês vão entender. Para quem leu o artigo já sabe onde eu vou chegar. Mas quem não leu, acompanha aqui e depois dá uma olhada no artigo que vocês vão entender. O primeiro tipo de arte mais famoso são os mosaicos. O segundo é a arquitetura. Então a gente tem como arquitetura o próprio Coliseu romano, né? O Coliseu de Roma, famoso anfiteatro Flávio. Depois são as estátuas, as esculturas. Aqui a gente tem, por exemplo, o próprio Augusto, aqui no canto, o primeiro imperador de Roma. Outra imagem que eu separei para vocês nesse livro, que é bem legal. Esse livro é baseado em imagens, a partir das imagens eles trazem um pequeno textinho, né? Um testículozinho ali sobre o tema. Aqui é uma imagem de gladiadores que eu usei, inclusive, nas minhas pesquisas atualmente e antigamente lá na minha especialização. Aqui a gente tem contando a história de uma luta, né? Quem ganhou, quem perdeu, o nome do gladiador vitorioso. Aqui a gente está dando famas para um grande gladiador da época, tudo escrito em latim, obviamente, e um grande mosaico lindo para a época. Ele fica na Via Ápia, tá? A principal via para chegada em Roma. Um outro mosaico interessante que eu separei é esse aqui, que mostra a junção de duas artes, o mosaico e o teatro. Isso aqui são máscaras teatrais gregas, tá? Porque os romanos importaram muita coisa da cultura grega para sua cultura local, né? Mesclaram bastante. E a última imagem que eu trouxe para vocês aqui, ela é uma imagem fundamental para a história do pão. É essa imagem que vocês vão ver toda vez que for falado de Pompeia, vocês vão encontrar aquelas imagens, né, das pessoas carbonizadas e a imagem desse casal. Isso aqui é um afresco, uma pintura em Pompeia, que acreditava-se ser de dois aristocratas, não à toa tá nesse livro. Dois aristocratas, vamos lembrar, o livro chama A Roma Antiga, né, Grandes Civilizações do Passado, é uma coleção da editora Folio. Foi escrito por Ana Maria Liberati e por Fábio Bourbon, tá? Bom, esse livro traz pra gente essa imagem com o sentido de que esse casal seria um casal aristocrata. Por quê? Na época da descoberta dessa imagem, foi muito próxima da descoberta de Pompeia, eles acreditavam que esse casal era dono de um local comercial. E tinha até um nome específico pra ele, tá? Pra essa pessoa, pra esse casal. Principalmente pro homem, a mulher nem tem nome, tá? O nome dela não é apresentado historicamente e arqueologicamente. E aparenta pra gente que eles são um casal letrado, porque ela segura um pincel e uma tabuinha de anotação, e o marido segura um pergaminho, onde a anotação já está finalizada. Até então, a gente entendia que eram dois magistrados, era o magistrado e a sua esposa, né? Seria um cargo público elevado para a cidade. E tinha o nome de um magistrado próximo à imagem. Passados anos, com o avanço dos questionamentos sobre a arqueologia romana, sobre a história de Roma, sobre Pompeia, e várias técnicas foram elevadas, várias pessoas estudaram os casos, chegamos à conclusão hoje que, na verdade, essa imagem é de um padeiro, isso mesmo, padeiro, com a sua esposa, os dois letrados, os dois já pertencentes a uma classe social ali, quase que uma baixa burguesia da cidade, e próximo a ele existiu o seu nome. O nome tá ali, próximo a ele, tá? Inclusive o nome tá lá no artigo, dá uma olhada no nome dele. E outra coisa, o nome que estava próximo, que era o nome de um magistrado, na verdade era uma propaganda política. O nome desse magistrado estava presente em vários muros da cidade em formato de grafite, pedindo para que as pessoas votassem nesse magistrado. Era uma propaganda eleitoral da época, né? Escrever nas paredes com um grafite. Por isso a gente chama de grafite, eles pegavam um grafite e escreviam nas paredes como se fosse um rabisco, uma pichação, tá? Hoje a gente chamaria de pichação, mas na verdade é um grafite, né? É uma expressão artística do povo, que a gente vai ver no livro do Pedro Paulo Funari melhor, e nesse livro não trata isso porque é povo mesmo, é popularzão, esse livro não trata da parte popular. E aí a gente vai ver essa imagem desse casal, que vai ser desmistificado ao longo da história, e no meu artigo também, onde a gente vai ver que esse casal, na verdade, são padeiros. É o padeiro e a sua esposa, que muitas vezes fazia a contabilidade dos seus produtos, né? E a gente tem alguns fornos em Pompeia, assim como a gente tem os fornos em Herculano, né? Herculano, que é a cidade do pão de Pompeia, né? O pão famoso, que ficou famoso na internet desde 2008. E ali a gente tem essa formação de padarias muito importantes para a região romana. Vamos lembrar que o Vesúvio não fica tão longe da capital romana, né? E muito menos Pompeia e Herculano. E aí a gente tem o outro livro, que é do Pedro Paulo Funari, A Vida Cotidiana na Roma Antiga. Esse livro aqui é um livro mais técnico, mais científico, mais acadêmico. Mas logo de cara ele já traz pra gente um grafite e um outro grafite em formato de cobra, né? Lá dentro eu separei duas imagens. A primeira é um grafite que ele destaca bem na entrada do seu livro. E ele fala, inclusive, de alguns grafites
se eu não me engano, esse mesmo grafite aqui é da parede de um bar em Capua, uma cidade próxima a Pompeia. Aliás, cidade também importante para os gladiadores, porque foi de lá que surgiu a primeira revolta de gladiadores, que é a revolta do nosso... Desculpa a moto aí. Do nosso queridíssimo Spartacus, né? Que tem até a série de televisão. E a outra imagem aqui é especificamente de gladiadores. Reparem, é um desenho bem menos elaborado do que o mosaico. Por quê? Porque aqui é o cotidiano. Ele está mostrando quem ganhou a luta antes, no dia anterior, quem perdeu a luta no dia anterior, tá debochando de algum gladiador perdedor, ou tá favorecendo algum gladiador ganhador, tá ali fazendo a fama e a infâmia daqueles escravos atletas, vamos dizer assim, tá? Esse livro é muito bom, é muito legal, mas é para quem tem aí a disposição para estudar mesmo o tema cotidiano de Roma. O outro é mais geral, né? Bem mais geral, mas também é maravilhoso para quem quer estudar Roma, porque ele tem imagens lindas, belíssimas, principalmente esses desenhos arquitetônicos aqui, ó, esses redesenhos que foi feito para esse livro, tá? Recomendo os dois são excelentes. Posso trazer outros livros assim mais gerais para vocês e depois trazer resenhas mais específicas. Eu quero trazer a resenha mais específica desse livro aqui, porque ele é muito importante para a minha pesquisa historiográfica, tá? Para quem não sabe, eu sou especialista em história antiga e medieval, então por isso eu gosto bastante desses livros, principalmente textos de Pedro Paulo Funari e afins. Para quem quer entender um pouco mais sobre gladiadores, por exemplo, pode ler os meus próprios textos publicados na Nearco, na revista do NEA, da UERJ, ou pode ler, inclusive, Renata Sena Garrafoni, que é doutora em História e especializada em gladiadores, ou até mesmo o doutor Kimon Speciale, que tem o seu livro que foi publicado no ano passado, que eu vou trazer para vocês aqui a resenha também sobre gladiadores, tá bom? Falando sobre a história do pão, o pão hoje está presente na nossa sociedade brasileira. Nós temos milhares de padarias na cidade de São Paulo, milhares de padarias na cidade do Rio de Janeiro, milhares de padarias espalhadas pelo Brasil todo, claro. Nós temos o pão como consumo diário do povo brasileiro e também nós temos uma semelhança com os romanos. Os romanos não produziam trigo suficiente para trazer o pão para o seu povo. O pão era fabricado com trigo vindo do Egito, lembra? Então, o Brasil também tem essa semelhança. Boa parte do nosso trigo para a fabricação do pão é importado. Nós não temos uma grande produção de trigo no nosso país, tá? Então nós importamos boa parte desse trigo. Por isso que quando o dólar sobe, o preço do pãozinho francês, do pãozinho cacetinho, né? Ou do pãozinho de sal, ele sobe na padaria. Ele sobe porque o padeiro paga mais caro pela farinha, ou paga mais caro pelo trigo para transformar em farinha, ou ele paga mais caro já no pãozinho, né? Na massa do pão. Entenderam? Então nós temos essa semelhançazinha com os romanos. Nós ainda consumimos muito pão, porque nós somos latinos, né? Nós somos parte dessa cultura latina. Show de bola? É isso. O pão também ele serve para várias outras finalidades. Você vai ver o pão presente em inúmeros filmes, séries, quadrinhos e afins. Tem uma cena muito bonita do Poderoso Chefão 3, né? Onde nós temos o Dom Altobello, que é um dos vilões do filme praticamente, né? Comendo ali um pão com azeite de oliva, né? É uma cena muito bonita, ele falando em italiano lá, já em Corleone, se eu não me engano. E é isso, pessoal, é isso que eu tinha pra trazer pra vocês no vídeo de hoje. Se vocês quiserem saber mais sobre esses livros ou mais sobre a história do pão, eu trago pra vocês em outros vídeos, porque o vídeo precisava acabar, claro, senão eu ficaria aqui horas e horas falando sobre o mesmo tema, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre o pão de Pompeia, o artigo tá na descrição. E não deixe de deixar o seu gostei, não deixe de deixar os comentários. E assim que acabar o vídeo, vai aparecer pra vocês mais 2 vídeos bem legais com o nosso canal e um botão de inscrição para você que ainda não se inscreveu. Tem aí mais uma chance de se inscrever, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu e falou!